Eu não poderia deixar de externar a minha opinião sobre um assunto que foi muito divulgado essa semana no meio da Previdência Social, que foi o acordo assinado entre o Ministério Público Federal e o INSS, visando definir prazos para a conclusão do processo administrativo previdenciário, né, na Previdência Social. Para que eu possa externar minha opinião, é importante contextualizar tudo o que acontece nesse assunto. Na verdade, alguns anos atrás, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública em Santa Catarina em favor do INSS para exigir que a autarquia designasse a perícia médica no âmbito administrativo dentro de um prazo razoável. E que se essa perícia médica não fosse designada dentro desse prazo razoável, o benefício deveria ser concedido de forma automática ao segurado, o qual ficaria recebendo a prestação até que a realização do exame acontecesse. Essa ação, ela surgiu, ela foi ajuizada dentro de um contexto que se vivia naquele período em que o INSS estava atrasando e muito as datas de perícia médica nos pedidos de prorrogação de auxílio-doença. Ou seja, o cidadão chegava à data de cessação do seu benefício, 15 dias antes ele marcava um pedido de prorrogação do benefício, só que a perícia era designada para 2, 3, 4 meses após a data de cessação do benefício. E nesse interregno entre a DCB e a data do exame, o segurado ficava literalmente sem rendimento algum. Claro que o INSS lá na frente, ao reconhecer a incapacidade, sempre pagou os retroativos desde a data de cessação do benefício. Aliás, esse sempre foi o argumento de defesa do INSS nessa questão. Acontece que o Ministério Público ajuizou a ação por entender que o prazo entre a DCB e a realização do exame era muito extenso, era muito longo. O segurado realmente ficava sem rendimento algum, porque não podia trabalhar e não estava recebendo a prestação a que fazia jus, ou que queria demonstrar, ao menos, que fazia jus. Bom, o Ministério Público Federal teve sucesso nessa ação civil pública, ela foi julgada procedente, e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a sentença de procedência. Em razão disso, em razão da vitória na segunda instância com relação à postulação que o Ministério Público Federal fez nessa ação civil pública, o INSS interpôs o recurso extraordinário para o STF. E a matéria chegou ao STF, foi recepcionada como repercussão geral, porque tem esse interesse realmente, né, muito forte envolvido, relacionado à perícia médica do INSS em todo o Brasil, porque era um problema não regional em Santa Catarina, era um problema nacional naquela ocasião, né? Então o STF recebe o recurso do INSS como repercussão geral, cadastrado como tema 1066, e o tema 1066, inclusive, está tramitando ainda hoje lá no STF, tendo como partes o Ministério Público Federal e o INSS. No mês de abril desse ano de 2020, o Ministério Público Federal peticionou pedindo a suspensão da tramitação do processo para que as partes MPF e INSS pudessem conversar visando a obtenção de um acordo sobre o tema, sobre o objeto do recurso. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse recurso extraordinário, deferiu a suspensão da tramitação do processo, as partes provavelmente conversaram e foi apresentado alguns dias atrás uma minuta de acordo, né, ao processo, que já está juntado ao processo, que traz então um acordo entre o MPF e o INSS, definindo prazos que essas duas partes entendem razoáveis para que o INSS possa concluir o processo administrativo previdenciário. Detalhe, o acordo não versa sobre a questão apenas da perícia médica nos benefícios por incapacidade. Não, o acordo trata de prazos para todas as modalidades de prestações previdenciárias, auxílio reclusão, pensão por morte, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de contribuição, ou seja, um acordo muito mais amplo do que o objeto principal da ação civil pública. O acordo traz ainda um prazo de carência, digamos assim, né? Ou seja, da homologação do acordo pelo STF, o INSS teria 6 meses para se preparar para poder cumprir os prazos que ali na minuta do acordo ele declinava como sendo possíveis de serem cumpridos. Ele se compromete no acordo, né? Claro, como todo acordo, a cumprir, porém um prazo de carência
de 6 meses. Bom, eu quero, em cima disso, tá, essa minuta está juntada no processo, e o processo aguarda agora, né, a análise da minuta pelo relator, pelo STF, né, o relator ministro Alexandre de Moraes. Portanto, o acordo não foi homologado ainda, isso é importante que se diga, né? Eu quero manifestar a minha opinião sobre esse assunto, que impacta diretamente o meu trabalho, né? E dizer para vocês que eu não concordo com o teor desse acordo. Não concordo com o teor desse acordo. Por quê? Porque nós temos uma lei federal, que é a Lei 9784 de 99, que traz no seu artigo 49 o prazo para a conclusão dos processos administrativos, né, que é de 30 dias, né, após concluída a instrução do processo administrativo previdenciário. Após concluída a instrução, o INSS tem o prazo de 30 dias para concluir esse processo, que pode ser prorrogado por mais 30 dias, chegando a um total de 60 dias. Além disso, essa lei traz princípios, né, o princípio da proporcionalidade, princípio da legalidade, princípio da razoabilidade, princípio da eficiência, que devem ser cumpridos pela administração pública federal nos expedientes, nos processos, aqui no caso no processo administrativo previdenciário. Então eu sou um advogado, né, eu trabalho para garantir o cumprimento da lei, né, e dos princípios constitucionais. Eu não tenho como concordar com um acordo que está negando aquilo que está previsto na lei. Nós temos uma lei federal que determina o prazo e não é a lei federal que deve se amoldar à condição da autarquia. É a autarquia que tem que se amoldar à lei federal. Isso é muito importante de ser dito. Todos nós temos nossas obrigações no nosso país, né? Inclusive obrigações fiscais. Eu falo das fiscais porque quando trato das fiscais, eu sou o devedor de uma obrigação para o poder público e o poder público está na condição de credor desta obrigação. Se eu não cumpro a minha obrigação, o poder público exige, como credor desta obrigação, o cumprimento por parte do administrado. Porque quando a administração pública brasileira é devedora de uma obrigação, ela não apresenta o mesmo comportamento que ela apresenta quando ela é credora das suas obrigações. É evidente que nós precisamos garantir, né, aqui a efetividade da Lei 9784 de 99 e vejam que está diretamente ligada aos princípios constitucionais que a administração pública deve obediência, trazidos no artigo 37, que são reproduzidos pela lei ordinária. Eficiência, moralidade, proporcionalidade, legalidade, os princípios constitucionais que devem ser cumpridos. Então não tenho como concordar com um acordo que está juntado a um processo que não foi homologado ainda pelo STF, né, que justamente desconsidera a existência da lei. Se tivéssemos num contexto anterior a 1999, quando não tínhamos uma lei federal, aliás, uma das leis consideradas mais modernas no mundo em matéria de processo administrativo, até poderíamos pensar na possibilidade de um amplo acordo para discutir a razoável duração do processo. Mas a partir do momento que tivemos a edição dessa importante lei, ela precisa ser evidentemente cumprida. Se essa lei não for cumprida, vai trazer muita insegurança jurídica. A assinatura desse acordo, a homologação desse acordo pelo STF, vai transformar o contexto do processo administrativo previdenciário em um contexto de ainda mais insegurança, porque já está um contexto de muita insegurança, vai trazer confusão entre as partes, servidores, segurados, advogados e juízes. Essa insegurança jurídica, nós sabemos, ela também contamina o processo judicial previdenciário e deixa realmente a situação muito difícil. Nós precisamos exigir o cumprimento da lei. Claro que precisamos discutir a questão da demora dos processos administrativos, a falta de verbas, a falta de orçamento, a dificuldade, né, na concretização da política pública previdenciária. Mas não é numa minuta de acordo entre Ministério Público Federal e INSS, com prazos estipulados entre eles, que vai se resolver esse problema. Esse problema tem que ser resolvido nos fóruns e nos debates que já estão ocorrendo no país, né, para tratar justamente desse assunto, ouvindo todas as partes envolvidas, inclusive os pesquisadores.
Hoje nós temos inúmeras teses de doutorado que estão discutindo a questão do conflito previdenciário. E todas essas partes precisam ser ouvidas para que a gente possa, aí sim, nesse ambiente, tentar melhorar esse cenário de demora na análise dos processos, que é crônico, né? A gente já tem os dados aí, passam de 1 milhão de processos administrativos, né, no estoque do INSS que aguardam uma posição da autarquia. Mas eu não creio que será com esse acordo que vai se resolver esse problema. Aliás, eu tive acesso ao acordo, e todos vocês podem ter acesso ao acordo, ele está disponível aí na rede mundial de computadores, e o que me causou muita estranheza é que, além das partes do processo, o Ministério Público Federal e INSS assinam esse acordo inúmeras outras entidades que não fazem parte do processo. Me causou muita estranheza a presença dessas partes no acordo, né, na minuta de acordo, sendo que esse acordo não foi divulgado. Não foi divulgado, por exemplo, a advocacia não ficou sabendo desse acordo, e a advocacia precisa fazer parte desses debates, porque ela está diretamente ligada a esses processos administrativos. Porque ela patrocina o interesse de segurados, dependentes e interessados, no geral, no processo administrativo previdenciário. Né? Então, me chamou muita atenção a presença de outras entidades que não estão no processo assinando esse acordo. Né? Eu acho que nós todos precisamos, né, entender o que está por detrás desse acordo, né, com prazos, qual foi o critério adotado para estipular esses prazos que estão nesse acordo, e eu, sinceramente, torço para que o STF não homologue o acordo entabulado entre o Ministério Público Federal e o INSS, sob pena, repito, de termos ainda mais insegurança jurídica no ambiente previdenciário. Esta é a minha opinião, que deixo registrado para vocês, e agradeço a todos que a ouviram. Um abraço em todos.